visita ao Museu de Itu para conhecer melhor a história da Proclamação da República. Se você gosta de rock and roll, não perca a homenagem feita à banda Kiss. Olá, boa noite. O programa Acesso está no ar e logo de cara te convido para uma visita ao museu. De volta ao passado para entender melhor nosso presente. A Proclamação da República Brasileira foi decretada em 15 de novembro de 1889. A cidade de Itu conta essa história por meio de valiosos objetos e a nossa equipe foi conferir. E hoje eu vou convidar você para um passeio que tem tudo a ver com esse fim de semana, desse feriado da Proclamação da República deste domingo. A gente vai visitar o Museu Republicano Convenção de Itu, que funciona aqui neste casarão, bem no centro da cidade. Foi exatamente aqui que em 1873 aconteceu a Convenção de Itu. Um movimento, a partir deste dia, começou o movimento republicano, que 16 anos depois culminou então na instauração de um novo sistema político no Brasil. Saiu a monarquia e foi então instaurada a república. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso lá dentro. Vamos viajar comigo, vamos viajar no tempo. Quem vai levar a gente por essa viagem é a Anne Cleide. Anne Cleide, obrigado pela ajuda com a gente aqui. A Anne Cleide é historiadora aqui do museu. Para a gente começar, conta para a gente um pouquinho qual que é a importância da Convenção de Itu que aconteceu aqui nesse casarão. Bom, a convenção ela teve uma importância bastante grande na própria história do país. Ela reúne 133 pessoas, né? Que na época elas eram adeptas ao regime republicano. Então teve origem a fundação do Partido Republicano Paulista. E esse Partido Republicano ele foi muito importante ao longo do final do século XIX para a consolidação da nossa República Brasileira. O museu aqui foi inaugurado em 1923, mas em 2007 esse espaço passou por uma reforma e lá no quintal, lá no jardim, foram encontradas algumas peças. Onde estavam essas peças, Anne Cleide? Explica pra gente. Essas peças estavam distribuídas em vários lugares, né? E esse material é muito interessante porque conta um pouco do cotidiano das pessoas que moravam aqui. E tem alguns objetos que são curiosos. Por exemplo, aqui, bem pertinho da gente, tem um fragmento de uma escova de dentes que era feita com osso. Esses buraquinhos aqui tinham as cerdas, era isso? Isso, esses buraquinhos tinham a cerda, o cabo normalmente era de madeira. Então, como ele estava enterrado há muito tempo, então o que sobrou foram só os ossos, né? E além disso tem utensílios aqui também, quebrava, jogava fora. Quebrava, jogava fora como hoje, né? A gente quebra, joga fora. E o que mais se quebra em casa é louça, vidro, né? Então, as panelas de cozinhar, normalmente eram panelas de cerâmica, né? A gente não tinha panela, ou então de ferro, mas eu encontrei nesse período muito mais cerâmica, o ferro veio depois, né? Bem depois. E as louças mais finas, que eram as louças utilizadas para servir a mesa. Então, o que foi encontrado é exatamente isso. Reflete um pouco esse cotidiano das pessoas. Essa é a placa da inauguração. Esteve por aqui o Washington Luiz, que era o governador do estado, chamado de presidente do estado, mas depois foi presidente da República mesmo, né? Ele é uma pessoa bastante importante para a cidade de Itu. Ele veio várias vezes aqui para a cidade, não só para inaugurar o museu, mas ele foi uma pessoa importante, o governo dele foi uma pessoa importante para que esse museu existisse, né? Dentro do acervo que a gente tem do Washington Luiz, existem vários cardápios, né? Porque como ele era um chefe de Estado, ele era uma pessoa importante, todos os lugares que ele visitava, ele era recebido com um jantar ou com um lanche. E isso imprimia-se também um menu, né? Então ele acabou guardando tudo isso. E o interessante disso é que hoje, a partir desses documentos, dá para se ter uma ideia do que era
vamos dizer, o que as pessoas comiam naquele momento, né? Principalmente na década de 20, na década de 30, dessa primeira república. E a gente vai chegar já aqui nessa parte de cima, numa outra sala. Anicleide, esse aqui você estava explicando para mim, são objetos, entre os primeiros objetos que chegaram aqui ao museu, é isso? Na verdade, esses são alguns exemplares dos primeiros objetos que chegaram para compor o museu. Mas tem também um oratório ali, esse oratório é bem típico daquela época, né, Anicleide? Na verdade, esse oratório, ele é um pouquinho anterior, né? Ele é do século XVIII e as imagens são de pedra-sabão, são de cedro. É uma imagem... normalmente as casas tinham seus oratórios, né? A gente tem aqui também aí objetos que são do Prudente de Moraes, que é um presidente da República do Brasil, que era de Itu, um dos primeiros presidentes, logo depois da proclamação da República, é isso? Além de ser ituano, ele é o primeiro presidente civil, né? Do Brasil. E também é interessante porque todo o escritório de trabalho dele, porque ele era advogado, e todo o escritório que ele tinha, os móveis, os presentes que ele recebia, foram doados para o museu pelos filhos dele em 1925. Que aqui também tem mais objetos que eram do Prudente de Moraes. À frente a gente tem uma coisa que é muito curiosa, inclusive para a história do Brasil, é o ministério. É o primeiro ministério, é ele e o primeiro ministério. São todos os ministros. Isso. Legal. Nessa sala a gente tem um outro assunto muito curioso aqui, que é esse quadro da Convenção de Itu. Não há registro sobre como é que foi mesmo a convenção, é isso, Anicleide? Mas foi pintado esse quadro aqui, é isso? Existem os registros escritos. Foi feito pelo Jonas de Barros, essa pintura é um pintor ituano também, então é um quadro idealizado. Obrigado pela companhia, Anicleide, nessa visita. E você que está em casa, quiser vir para cá, vem para cá. O museu fica na rua Barão do Itaim, número 67, bem no centro de Itu. Vem para cá, vem conhecer com a gente também aqui o Museu Convenção de Itu. Lembrando que a proclamação da República será comemorada amanhã. E você também pode participar do acesso sugerindo lugares na cidade onde você mora e indica como ponto de lazer. O nosso e-mail é acesso@tvsorocaba.com.br ou ligue para a nossa redação pelo telefone 32388804, o código é o 15. A seguir, as dicas de cinema para curtir nesse fim de semana. O programa Acesso volta rapidinho.